Professora Sabrina, e a gente vai continuar com os nossos estudos sobre história, sobre possíveis temas aí que podem ser contemplados no Enem e na vida de vocês. A gente vai falar de diversos aspectos da história, então muitas vezes os nossos vídeos eles não vão ser lineares, mas eles vão trazer temas que sempre caem ou que pelo menos têm uma importância considerável quando a gente precisa avançar nos estudos sobre história. Para a gente falar de algumas questões colocadas, por exemplo, na contemporaneidade, a gente precisa revisitar origens, por exemplo, do pensamento moderno, que vão ser a base essencial para fornecer pistas, condições históricas, condições culturais, para vislumbrar novas leituras sobre o homem, sobre a sociedade, sobre a filosofia, sobre a própria história, né, com o Hegel depois, e assim por diante. A gente vai ter algumas discussões bem interessantes aqui, eu gostaria que vocês se debruçassem sobre esses temas, e se vocês tiverem alguma dúvida aí, é só comentar. A gente vai falar de um aspecto aqui que para mim é basilar para a gente falar de modernidade, que são os fatores que vão então ser fundamentais para essa ideia de modernidade. Como é que a modernidade se dá, como é que ela acontece, quais são os fatores que vão culminar nesse processo e assim por diante. A gente vai estudar alguns desses aspectos, vamos fazer alguns debates e trazer algumas explicações para vocês, sempre com um viés mais crítico e analítico. Não tanto decoreba, porque esse tipo de leitura nem funciona mais, né? Nunca funcionou e não vai ser agora que vai funcionar. O momento pede análise mais apurada das informações e dos fatos. Então a gente vai falar do Renascimento humanista e vamos verificar de que modo isso se materializa, como é que isso acontece e tentar aqui quebrar alguns mitos a respeito desse tema que podem te influenciar ou que acabam fazendo parte aí de uma cultura que a gente tem e que hoje a gente vai tentar apresentar uns fatos novos para vocês a respeito disso. Quando a gente fala de humanismo renascentista, nós precisamos avaliar algumas questões que são relacionadas, por exemplo, à ideia de o homem na centralidade das discussões na história. Se você for pensar, quando a gente fala, por exemplo, de modernidade, a gente vai falar do Renascimento, a gente está falando de períodos na história que são muito longos. As pessoas costumam acreditar que, quando a gente fala de Renascimento, que esse período, esse marco de transformações, principalmente culturais, e que vão configurar novas leituras e possibilidades sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre aquilo que está para além de nós. Quando a gente fala disso, as pessoas falam, nossa, então foi tudo aconteceu organizado, havia um projeto, esse projeto se espalha pela Europa, quando os europeus decidem, então, conquistar o novo mundo, eles levam esse sentimento, imbuídos desse sentimento, está tudo muito organizado, tudo planejado. Há controvérsias e ao mesmo tempo eu digo para vocês porque que tem-se uma ideia de que é tudo planejado. Porque no centro das discussões a respeito da modernidade, né, em decorrência da Renascença, a grande revolução científica. E isso pressupõe uma série de métodos e de formas de você organizar o conhecimento. Então muita gente faz essa associação de que também esse processo do Renascimento foi bem marcado. Na verdade não. Esse processo ele se espalha, esse processo ele vai ser feito de forma desordenada e o que é mais interessante, os impactos desse processo eles vigoram até hoje na própria concepção que a gente tem do que é homem, do que é ser subjetivo, da razão, etc., que a gente vai ver mais adiante. Por que eu estou trazendo essa discussão para vocês? Porque pode ser que caia uma questão ou que surja essa ideia para vocês de que esse processo foi um processo que foi planejado, de modo nenhum. É sempre interessante a gente pensar que esse tipo de transformação que tem resultados que são eles são mensuráveis, mas eles são impensáveis até então, eles vão fazer parte de um processo que é longo, eles vão incidir sobre hábitos culturais, hábitos sociais. A gente fala aí de quanto tempo, a gente pode remontar ao século XV até o XIX, com impactos no século XX.
né, desses desdobramentos dessa nova forma de pensar. Então não dá para dizer que tudo aconteceu e que todas as transformações aconteceram num mesmo momento, e de que tudo foi aceito, e de que todas essas grandes transformações aconteceram assim. A centralidade é uma das grandes, a gente vai ver aqui como funciona, essa centralidade do homem, ela surge como uma discussão na própria filosofia, porque já se colocava o homem no centro de algumas discussões, mas a gente fala de centralidade do homem, ou ao menos do homem como pautando as discussões no Renascimento, na Revolução Científica, né? Esse sujeito, mas como um sujeito pensante, um sujeito que tem possibilidade de atuação no mundo. E aí a gente vai ver como isso vai se dar nesse processo. Vamos trazer algumas questões que eu coloquei, até uma frase aqui do Protágoras, que é muito interessante. O homem é a medida de todas as coisas. O que isso quer dizer quando a gente fala de renascimento? Uma das coisas interessantes que a gente vai dizer nessa nossa aula é o que é essa noção de o homem é a medida, como é que esse homem é a medida. Muito se fala de que no Renascimento há um abandono da fé em detrimento da razão. Será que vai ser isso? Essa é uma questão que sempre cai, é muito bem colocado. De forma alguma, a gente vai ter filósofos modernos, como por exemplo o René Descartes, que o Descartes vai dizer o seguinte, que uma das formas de você se aproximar do conhecimento pleno e conhecimento verdadeiro é considerando, por exemplo, que Deus é a perfeição. Eu não vou aqui entrar em filosofia, porque vocês têm aula de filosofia, mas é interessante trazer esse questionamento, porque não apenas Deus vai ser colocado ao lado da ciência e da razão no processo moderno, né? Como essa representação, até uma representação muitas vezes artística e estética, ela vai acontecer. Então esse abandono que as pessoas falam, que realmente a fé ela acaba sendo ofuscada pela razão e pela ciência, ela suscita algumas controvérsias que a gente vai ver. O homem é um Deus humano, se aproxima um pouquinho disso que eu estou falando para você, se aproxima de um Deus humano porque vai ser a representação, então, divina nesses homens. E o que são esses homens do Renascimento? Perfeitos, em suas formas e em suas ações. Essa perfeição, ela vai ser explorada, se você for pensar, nas mais diversas correntes culturais que você pensar. A gente vai falar de filósofos modernos, como por exemplo o Pascal, que para ele o entendimento dessa ideia do Deus humano, por exemplo, seria... Claro que ele achava que Deus estava colocado acima, mas a ideia que ele põe, que eu acho bem interessante de pensar, é que ele sugere que o homem compreenda a sua miséria humana, compreenda a sua condição. E assim compreendendo que ele é um ser desse tamanho, falível, que ele pode errar, ele entende que existe algo superior a ele, que existe algo que precisa ser considerado quando a gente fala de racionalidade. É algo para você pensar. Ele diz que a única condição para o homem se entender, então, é compreender que é miserável. É interessante pensar nisso, porque esses temas vão vir com tudo no período renascentista. A gente vai ter, se a gente fosse falar aqui alguns nomes, a gente vai mencionar principalmente na cultura e nas artes, mas se a gente for falar de grandes cientistas, por exemplo, se você quiser fazer um exercício e lembrar aí de alguns filmes, até para você assistir e ver como é que esse período é retratado, a gente podia falar do Giordano Bruno, né? Giordano Bruno, ele é um personagem interessante, renascentista, porque ele tinha algumas particularidades na sua forma de pensar, que ele conseguiu ser expulso de 3 ordens religiosas diferentes, até que finalmente ele foi queimado aí na Inquisição, porque não tinha mais, ele era considerado um herege, foi um sujeito extirpado das ordens religiosas, porque ele propunha algumas ideias aí muito avançadas para a época. É interessante a gente mencionar também, que eu acho interessante, que eu gosto demais dele, do próprio Isaac Newton, que a gente vai ver num período mais avançado do Renascimento, e a gente vai ver como é que isso
como é que o Isaac Newton ele acaba criando uma forma de pensar que não dava conta, porque o Isaac Newton ele misturava muita coisa para explicar os fenômenos que ele observava. Então ele observava os fenômenos a partir, por exemplo, da filosofia natural. Então ele observava, ele fazia ali os seus registros e fazia o seu método de estudo, aí ele comparava muito com as ideias mais místicas, né, com misticismo, filosofia natural, aí chega num momento que não dá mais conta de explicar tudo aquilo que se vislumbra para ele. O que é que ele faz? Ele cria a física. É muito interessante a gente pensar porque esse tipo de pensamento, esse tipo de possibilidade é possível no período do Renascimento, a gente vai ver como. A arte e representação e alguns nomes fundamentais. O problema é que eu gosto tanto que eu me empolgo. Então vamos lá. A gente, para estudar história, podemos dividir a história de diversas maneiras, né? Se você está aí estudando história nesse momento, a gente pode estudar a história por temas, que são temas-chave para, por exemplo, uma prova do Enem. Se você vai fazer vestibular para ser historiador, você vai ter outra forma, dependendo da universidade que você for, de divisão dessa história. E, finalmente, a história ela pode se situar a partir dos seus grandes objetos. Então, a história das ideias, a história social, a história e cultura, a história, por exemplo, do meio ambiente, há quem traga já essa temática que a gente vai ter uma aula bem legal sobre isso, e assim por diante. Hoje nós vamos falar da história a partir de marcos que são decisivos para que a gente repense ou para que a gente pense a história. Um desses marcos que eu acho interessantes é falar dos fatores que vão influenciar a modernidade. A modernidade que a gente inicia, conforme eu mencionei para você, a partir de um conjunto, de uma série de situações e de momentos, principalmente na Europa e que vão respingar depois no resto do mundo, nós vamos ecoar, ainda ecoa essa modernidade na nossa vida até hoje, né? Então, se você for pensar como as questões relacionadas, por exemplo, aos direitos humanos, se a gente for pensar, por exemplo, em relação ao voto, em relação à cultura, já se fala, por exemplo, que esses valores da modernidade eles estão em crise e que o atual momento que a gente vive não dá mais conta de lidar com esses valores da modernidade. Isso é papo para a gente estudar na sociologia, mas é uma discussão interessante para você trazer, porque é um tema completamente atual quando a gente fala de modernidade, e por isso que eu trago esse tema para que a gente consiga estudá-lo. Quais são esses fatores então? Um deles que a gente vai estudar, principalmente as formas, para que vocês consigam, a partir das imagens, entender como é que esse tipo de tema é materializado, é o renascimento cultural, que vai ser então práticas, pensamentos e possibilidades econômicas, né, que vão fazer esse período ser fértil para que algumas questões sejam colocadas e outras fiquem, se não em segundo plano, sejam ofuscadas, como principalmente os valores da Idade Média relacionados à arte. Uma das coisas que chama muita atenção, e é por isso que quando você vê o Renascimento, as obras do Renascimento, você se impacta porque você vê figuras que são conhecidas no seu imaginário, que são aspectos da cultura greco-romana. Então, muitos daqueles temas, muitas daquelas figuras, muitos dos ideais e das discussões filosóficas vão ser colocadas no Renascimento e vão ser reinterpretados. Outro fator que é interessante quando a gente fala de modernidade se refere, por exemplo, ao poderio econômico e de desenvolvimento. Um desses aspectos vai ser a descoberta do Novo Mundo, que vai abrir uma série de possibilidades, né, e intercâmbios culturais e sociais, principalmente da Europa, para outras regiões do mundo. Isso aqui é muito interessante, que a gente vai ver futuramente como é que isso aqui impacta, né, no processo de expansão marítima que culmina na vinda dos portugueses para o Brasil, que daí a gente vê na história do Brasil. É legal de falar porque a partir do momento que a gente tem uma sofisticação de determinadas tecnologias, como por exemplo mapas mais detalhados e que ofereçam rotas um pouco mais claras, novos lugares são abertos para serem explorados, novas possibilidades. O que isso quer dizer, gente? Que antes, por exemplo, isso não aparecia nos mapas, e esse tipo de mapa, às vezes não tão específico ou não tão claro, impossibilitava a expansão, uma forma de se pensar. Isso é interessante da gente ver que com a descoberta do Novo Mundo, isso é um aspecto que vai ser determinante para a gente pensar aí na modernidade, na civilização, né, assim como foi colocado, e em diversas formas de imbricações culturais nas diversas regiões do mundo.
a Revolução Científica do 17. Isso aqui é essencial para a gente pensar na ideia de modernidade. Modernidade, vocês compreendam quando eu falo, como parte desses processos, novo, aquilo que rompe, aquilo que acaba alterando uma determinada ordem estabelecida. Você pense que para isso acontecer, diversas pessoas precisam circular, né, pela própria Europa. Então, se a gente tem lá um grupo de filósofos ingleses, né, os empiristas eles acabam circulando, né, a sua maioria eles eram ingleses, eles precisam circular e precisam discutir as suas ideias em novos lugares. Então você pense como é que é esse círculo, essa profusão de ideias que vai fazer com que as mais diferentes pessoas tenham contatos umas com as outras. Pense também o que é muito interessante quando a gente fala de revolução científica, do que acontece e como é que isso vai resultar em colocar em xeque aquilo que estava posto em relação, por exemplo, à observação de como era imaginado o nosso sistema solar, como é que o universo era vislumbrado. A partir do desenvolvimento de instrumentos, de técnicas, de observação desses estudos, pense como é que se compõe esse sujeito moderno, o que ele precisa ter, ou quais são o ferramental que ele precisa ter para que ele faça essas leituras de mundo. Pensa nisso, a partir desse estudo, começar a observar o mundo com outros olhos. É interessante da gente pensar. Além de toda a forma de organização e sistematização do pensamento, que vai se tornar uma espécie de padrão para a gente pensar em ciência, para a gente pensar em observação do corpo biológico, para a gente pensar numa série de possibilidades de se investigar os fenômenos sociais, biológicos e também, por que não, porque a gente vai ter esses cientistas, né, um pouquinho mais, mas vai ter esses cientistas que serão cientistas sociais que vão beber dessa revolução científica para explicar os fenômenos da sociedade. Quanta coisa, né? E as reformas religiosas, isso aqui toda vez as religiosas acontecem no século XVI. Toda vez que quando a gente fala das possibilidades das reformas religiosas, principalmente quando a gente fala do calvinismo, quando a gente fala, né, dos protestantes, é interessante a gente mencionar que isso vai fomentar diferentes leituras da sociedade, diferentes leituras da realidade em algumas regiões da Europa. Então você pensa um sujeito que vive vamos pegar aí que vive numa França católica, por assim dizer, né? A França católica, ela é composta vamos pegar no 16, por grupos que acabam se situando como aqueles que detêm a verdade e o conhecimento, grupos da escolástica, por exemplo. Aí o que vai acontecer num determinado momento? O sujeito inquieto, tipo um Descartes, ele inquieto e também com poderio econômico, o Descartes vai acabar viajando, por exemplo, para Amsterdã. E lá, uma vez conhecendo, em face de uma forma diferente, de uma doutrina religiosa diferente, e bebendo dessas leituras, ele acaba também incorporando possibilidades de vislumbrar essas questões relacionadas àquilo que é divino, àquilo que não está colocado à frente do sujeito. E também, para além disso, contatos com outras formas de literatura, com outras culturas e assim por diante. Então, esse tipo de possibilidade e esse tipo de combinação de fatores vão culminar na ascensão e na permanência da ideia de modernidade, do homem moderno, que é um homem que rompe com tudo aquilo que é velho e é um homem que precisa encontrar formas de expressar a sua razão, a sua subjetividade no mundo. É interessante, né, falar disso. Aqui eu falo para vocês uma coisa que eu acho interessante, que é essa ideia do que é essa modernidade quando a gente fala. Essa modernidade colocada nas artes, colocada na revolução científica que a gente vai ver, ela é uma forma da gente pensar de uma ruptura com a tradição, ruptura no sentido de que é uma ruptura, mas ainda permanece um fiozinho ali, ela não rompe-se totalmente. Por quê? Porque alguns dos autores falam que é mais uma nova identidade, mais uma forma de uma nova cultura, do que necessariamente um período de transição. Porque se costuma acreditar que a Idade Média era tudo escuro, né?
aqueles filmes que mostram um pouquinho, né, todo mundo usando aquelas roupas assim, ocre, né, meio cinza nas ruas, os ratos, aquela coisa terrível, costuma-se acreditar que de repente fez-se a luz com o Renascimento. E isso tudo, né, esse passado que é meio nebuloso, esse passado que a igreja oprimia as pessoas na Idade Média, ele acaba sendo substituído pela luz. Não é bem assim. A gente tem que avançar nessa discussão para a gente não incorrer nesse tipo de ideia de que a Idade Média foi um período perdido para a humanidade, por favor. Então é por isso que muita gente já fala que o Renascimento e as consequências do Renascimento que vão culminar na modernidade, né, ela é uma nova identidade, uma configuração de novos elementos que vão compor esse sujeito no mundo. É interessante que eu já mencionei para vocês, né, a filosofia moderna, então, ela não vai negar de jeito algum a religião, só que ela vai fazer uma espécie de releitura do homem centrado, dessa centralidade do homem, e vai fazer com que essa ideia do homem, essa busca por aquilo que está colocado como conhecimento, ou como realidade, ou como como possibilidade de verdade, que isso seja questionado para quê? Para que esse homem, para que essas indagações, elas se situem num campo de o que pode ser, o que deveria ser, o que a partir daqui dá para eu ler a respeito desse sujeito no mundo. A gente vai sair de uma ideia, de uma certeza daquilo que é real, uma certeza de que isso é um monitor, uma certeza de que estamos todos vivos, para a partir de um exercício de dúvida, para a partir de um exercício de usar métodos de discussão a respeito daquilo que existe, a respeito daquilo que eu entendo sobre aquilo que existe, assim por diante, para que essas discussões, elas tragam formas diferentes de apresentar o conhecimento sobre o real. Isso aqui a gente não vai se debruçar, mas é interessante falar para vocês compreenderem como é que isso vai culminar até hoje nas formas de vida que a gente tem. Valorização do indivíduo. Nós vamos ver um quadro em que a gente vai fazer uma distinção. Valorização do indivíduo, por quê? Porque muitos autores vão dizer, em alguns estudos, que essa valorização do indivíduo vai se dar em duas frentes. Uma nessa ruptura dessa supremacia da Igreja Católica, conduzindo comportamentos e norteando as condutas, né, do que pode ser feito, do que pode ser falado, do que pode ser expressado nesse sentido, né, mas retirando esse poder, colocando no indivíduo, no sujeito que é pensante, no sujeito que tem que ter condições de ser autônomo e pensar por si só, condições no sentido para alguns método, para outros por meio das experiências, o outro por meio do esclarecimento. Isso aí vai ser uma discussão futura, que é uma delícia de falar. Então, vai se valorizar esse indivíduo. Para muitos autores, essa discussão vai culminar numa ideia de individualidade, que ela não é a mesma quando a gente fala dos inícios da filosofia moderna, numa leitura da filosofia contemporânea a respeito da individualidade, porque há desdobramentos possíveis, como trabalhar a ideia da individualidade e o individualismo, mas não entraremos nisso agora. O que isso quer dizer quando a gente fala desses pressupostos, gente? Se você se deparar com uma questão e tiver algo que te coloque em face das questões relacionadas aos fatores que culminaram na modernidade, e se tiver alguma relação e imbricação com o Renascimento, pense nessa frase: é preciso avançar, saber para transformar. E vai se relacionar diretamente com a ciência, com o método, como é que a gente faz isso acontecer. Tem alguns nomes que sempre surgem nas provas, assim, eu coletei alguns que eu vejo, meio geral, assim, os mais antigos, até em vestibulares, quando antes até do próprio, do 2017, por exemplo, eu vi algumas provas até da década de 90, e fui pegando alguns
temas, alguns personagens que são interessantes para, se você pelo menos ver, você associe e compreenda qual o papel que eles exercem nesse contexto. Então a gente tem o Giorgio Vasari, que é interessantíssimo, que ele acaba sendo o sujeito que cunha o termo renascita, que é trazer à tona, depois de um período dito... Num período em que são abafados, por assim dizer, esses valores, os valores greco-romanos, então esse sujeito vai ser o sujeito que vai fazer com que, por meio de escritos e como um sujeito proeminente na sociedade italiana, florentina principalmente, e ele vai trazer essa discussão falando isso daqui, essa importância que o sujeito tinha. Lembra que eu falei da valorização do indivíduo? Fica evidente aqui com o Vasari. Esse renascimento ele vai trazer então a ideia de que é resgatar a importância que o homem tinha antes da Idade Média. É importante pensar nisso. O historiador, o Jacob Burckhardt, ele vai falar vai fazer uma provocação que é muito interessante, se caso surja na prova de vocês, que é o seguinte: para muita gente a Idade Média as pessoas costumam associar como um período infértil para a história da civilização, como um período em que nada ocorreu, como realmente um período que ficou à margem das discussões historiográficas, né? Porque não apresenta nada de novo, já que o Renascimento ele chega com tudo. Na verdade, não. O Burckhardt vai fazer uma análise principalmente na civilização do Renascimento italiano e vai trazer aspectos que vão situar o Renascimento como um processo de transição de uma identidade. Transição não necessariamente significa negação. A transição ela parte de algo que existiu para que ela se configure como uma possibilidade de pensamento. Toda vez que você fala de transição, você tem que passar por tudo aquilo que faz parte de um determinado passado, que faz parte de uma determinada leitura de mundo, mas você não a abandona. Você bebe daquilo para que de alguma forma reconfigure aquilo, né? Então é interessante essa discussão também. Aqui eu falei da nova identidade, já acabei mencionando essa questão, que é a leitura contemporânea a respeito disso, né? O Renascimento, então, ele vai configurar uma nova identidade. Quando a gente fala de identidade, você pense que é aquilo que compõe fisicamente, por meio discursivo, não discursivo, e aquilo que acaba perpetuando uma forma de pensar, uma forma de ler o mundo. Então essa identidade ela é composta por uma série de fatores e de itens e de situações, por exemplo, e principalmente de elementos que vão se inserir no campo das ideias, no campo das culturas, que vão ser determinantes para essa época, para uma determinada população, para uma determinada leitura de mundo. Então quando a gente fala de uma nova identidade, a gente está dizendo e está considerando que a Idade Média, por exemplo, tinha a sua identidade. Era assim entendida também. Então por isso que eu trouxe a ideia do Jacob, para vocês compreenderem como é que isso acaba se materializando para vocês, porque há uma ideia geral de que a Idade Média ela se encerra num determinado período. Não, a gente vai ter e vai beber de muita coisa ainda da Idade Média, da própria Idade Média, para que se descortine novas possibilidades de saber no Renascimento. Isso vai ficar bastante evidente. Isso, estou falando lá no 17, século 17, vai ser revisitado algumas coisas e a gente vai ver isso, como isso acontece. Eu botei para vocês o Protágoras aqui porque o humanismo renascentista ele vai acabar retomando alguns, principalmente os sofistas, os filósofos sofistas, e eu trouxe uma frase em particular porque eu gosto muito dela, que ela é a tônica do período moderno, quando a gente for falar principalmente do século XVII, quando a gente for falar de alguns empiristas, por exemplo, de alguns filósofos, eles vão acabar falando isso de uma outra forma, evidente, mas a gente já está falando de um período avançado nesse processo, né? Então, olha só, a verdade depende da experiência pessoal e qualquer afirmação é relativa. O que eu estou dizendo com isso? Além de eu questionar de que as afirmações colocadas, por exemplo, pela igreja ou por qualquer outra esfera de poder, né, que atua sobre as pessoas, podem ser questionadas. Olha a provocação, a gente está falando de um momento em que a pessoa só um pouquinho. Eu não concordo que
a Terra gira em torno do Sol, que a Terra é achatada. Eu não concordo. Eu tenho aqui para vocês algumas possibilidades que vão fazer vocês repensarem isso. Olha o que a gente está fazendo. É algo que é surpreendente se vocês forem pensar. Eu tenho aqui uma nova leitura disso, a partir daqui, a partir da matemática, a partir da geometrização, né, que isso vai ficar bastante evidente com a revolução científica. Né? Então, ela vai depender da experiência pessoal. Por quê? Porque muito vai ser falado, principalmente entre os filósofos, de que a experiência pessoal ela vai se combinar com a razão para que seja possível você fazer leituras mais acuradas sobre o mundo. Será que isso é verdade? Será que funciona? Então a gente está falando de uma forma de conhecimento e uma forma de saber agora que ela vai acabar se imbricando com outras leituras possíveis e que vai tornar esse tipo de pensamento cada vez mais complexo. Qualquer afirmação relativa foi isso que eu falei para vocês. Aqui é só uma questão mais social para que vocês compreendam então essa ideia da centralidade do ser humano. Quando a gente diz isso, a gente diz que tudo deve ser voltado, então, para o indivíduo e pensem em vocês que estão aí estudando para conseguir passar no vestibular, para que vocês consigam melhorar o próprio conhecimento de vocês a respeito de algo. Pensem que vocês são sujeitos, então, que nesse momento se situam num campo individual e que estão num processo de abertura da cabeça de vocês para que entre novos conhecimentos, para que vocês busquem, para que vocês dialoguem. Vocês estão abertos para isso, vocês estão num processo de liberdade individual que pressupõe uma autonomia. Então vocês estão fazendo um tipo de esforço e um tipo de ação que vai possibilitar que isso aconteça. Então nós estamos aqui discutindo, vocês não estão me vendo, eu não estou vendo vocês, mas estou sentindo vocês. Então é interessante trazer isso porque o homem não vai ser mais o sujeito que era o sujeito que era calcado, que era o sujeito que era entendido a partir dos valores medievais, e vai ser um sujeito que pode ser o que ele quiser. Nossa, assim, como assim pode ser o que ele quiser? Pode ser o que ele quiser. Se ele tiver as condições e se ele tiver essa autonomia, ele pode ali, quem sabe, né, chegar em alguns lugares que... Então é interessante trazer essa discussão para vocês aqui, porque eu gosto muito disso aqui, ó. A sociedade tripartida, quando a gente fala dos valores medievais, ela era dividida mesmo em pelo menos 3 grupos, né? Que era o oratore, quem ora, os bellatori, e o laboratore. Então era essa divisão que vai trazer a sociedade a partir daqueles que oram, a partir daqueles que trabalham, tão somente, né, aqueles sujeitos que se situam ali no mundo a partir dessa divisão. Quando a gente fala no período do Renascimento, a gente tem esse homem colocado como um indivíduo que pode falhar, que pode acertar, que pode buscar sua emancipação por via do esclarecimento, que é um sujeito que pode indagar as coisas que estão colocadas para ele, para além de uma divisão da sociedade tão marcada dessa forma. Então, o que eu trago para vocês como reflexão? De pensar como é que isso vai impactar na forma que a gente concebe esse homem, que vai ser o homem moderno. A gente vai ver como é que ele vai se configurar nos valores que vão ser determinantes para a gente pensar a própria história do Brasil, se a gente for trazer, e nos campos das ideias sociais e das ideias culturais, como é que isso vai ser determinante para oferecer leituras de mundo que a gente tem até hoje. A gente vai ter umas aulas aí bem legais de história contemporânea e vocês vão ver que tudo isso que eu estou falando podem ser pistas para a leitura da realidade contemporânea que a gente vive. E para fechar, para que vocês fiquem, porque a gente vai falar disso numa aula, eu vou trazer uma poesia, um trecho de uma poesia que chama África, que é do Petrarca, para que vocês fiquem imaginando o que é que esses ventos do Renascimento traziam para essas pessoas, né? Que traziam, ou aqui é o Petrarca, mas eu quero dizer... como é que isso pode ser lido, né, à luz do Renascimento, que ele acaba sendo retomado, como é que essas ideias são colocadas nessa noção de novo, de transformação, do que é belo, do que causa espanto, né, e um espanto bom, não é um espanto de, olha que bonito,
Daí vocês leiam como vocês quiserem. Tem gente que usa isso aqui para fazer um contraponto à Idade Média. Eu acho que são outras trevas, então vamos lá. Sacudindo as trevas, nossos descendentes reverão o sol puro do passado. Tu verás o Héricon verdejar com jovens brotos, florirá o loureiro. Então se estabelecerão sublimes gênios, férteis, cujo ardor restaurará o antigo amor das Pierides. Então tu rejuvenescerás, enquanto a luz de uma idade mais feliz brilhará para os poetas. A gente fecha aqui o Renascimento 1. A gente vai falar muito mais de história, mas para vocês guardarem essa poesia que é super bonita, para a gente imaginar qual vai ser essa luz que vai brilhar e como ela vai impactar na nossa vida até hoje.